Morte e intenção. Essas são as duas palavras que eu quero reflexionar com vocês hoje, porque existe, parece que até um tabu com isso, em relação à nossa cultura brasileira com esse tema, né? E uma falta de compreensão. Eu digo isso do meu próprio universo, porque eu sou brasileira, né? Eu fiquei 25 anos no Japão, mas eu sou brasileira. Então eu tô falando do meu universo e do meu mergulho de autoconhecimento com as perspectivas que eu tive, para você pensar, para você conhecer, para você se inspirar a olhar para o teu mundo, né? Todo o meu trabalho aqui é com essa intenção. Já expliquei intenção, né? Então veja, é aquilo que te move a fazer de melhor do que você tem produzido dentro de você, do que você tem de amor próprio dentro de você, que você transborda. Isso é intenção. Essa é a definição da Patrícia, a terapeuta e escritora, essa que vos fala, tá? Então a percepção sobre tudo que existe é única, porque é você que domina o único lugar que é realmente do nosso domínio, o nosso universo interno. Né? Então, quando eu chego para essa conclusão, eu entendo que a única coisa que eu posso trazer de benefício para a humanidade é cuidar deste universo, é cuidar bem de mim. E aí não é no panorama de egoísmo, é no panorama de amor próprio. E isso muda tudo. Né? Então, essa é a intenção. Né? Veja, ó, a minha definição de intenção. E agora nós vamos falar sobre morte. Por que eu quero falar sobre morte? Porque é importantíssimo. Em toda a minha trajetória, né, eu sempre falo aqui da minha convivência de liderança entre eu, a minha liderança interna, que é esse equilíbrio da tríade interna, né, energia masculina, energia feminina e a minha criança interna, porque é esse o mergulho interno que eu tenho feito desde 2017. A construção do quê? Da liderança interna, do quê? Do controle do quê? Do meu mundo interno. Eu parei de querer controlar fora e comecei a controlar dentro. Controlar o quê? Controlar o que eu observar o que eu sinto, parar de fugir do que eu sinto. E aí eu posso olhar para os meus sentimentos com uma coerência mental. E quando eu faço isso, eu trago harmonia entre as energias masculina e feminina dentro do meu corpo, desde célula. Isso aqui é muito profundo que eu tô falando. Então vamos lá, de liderança interna, e aí se manifesta onde? No lugar mais próximo de você, que é o quê? Os meus filhos. E é uma tríade também, né? Eu sempre falo aqui. Quando eu compreendo e lidero e tomo conta e sou responsável com o meu universo interno, o externo é afetado. Então, nós vamos falar aqui do processo que eu aprendi muito com os meus filhos, em todas as circunstâncias de ser mãe. Por que eu estou falando sobre isso? Porque há uma dificuldade muito grande entre o coletivo do Brasil em relacionar o sagrado com o profano. No que eu estou falando? Porque não é que eu sei, porque eu sou mãe, eu deixo de ser mulher. É esse o ponto de sagrado e profano que eu quero trazer para vocês. Porque quando eu entendo que eu, no corpo de Patrícia, sou o que? Predominantemente aqui na minha casa, sou mãe, mas eu não deixei de ser mulher. Então, eu cuido das minhas unhas. Sim, eu cuido de passar um batonzinho. Sim, eu cuido do meu corpo. Eu me dou prazer em todas as áreas do que uma mulher precisa, tá? É esse o ponto que eu quero trazer. Quando a gente faz isso, independente se a gente tá ou não num relacionamento amoroso, nós florescemos e damos frutos. Isso é o processo de transmutação, de alquimia, né? Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque são mortes. Quando eu paro de olhar para fora, é uma morte. Eu volto para dentro, é um renascimento. Quando eu, na minha liderança interna, paro de querer liderar fora, querer mandar nos outros, querer cuidar da vida dos outros, e cuido da minha, é outra morte e renascimento. Quando eu comecei a liderar os meus filhos na consciência de que vamos lá, vamos falar de um tema complicado no Brasil. Eu sou uma mulher divorciada. Então eu me responsabilizo pelo quê? Pela parte de trazer equilíbrio para os meus filhos de saúde mental e emocional. Como fazendo isso? Não falando mal do meu ex-marido. Não deixando que a minha amargura, as minhas frustrações, as minhas dificuldades como mulher nesse relacionamento que morreu interferisse na minha relação com os meus filhos.
Nós estamos falando aqui de coisas muito profundas. Nós estamos falando de preconceito, da maneira que a sociedade nos olha, da mulher Patrícia que eu sou. Eu estou abrindo esse insight e essa contemplação para você se inspirar pela própria vida, para você olhar para o teu próprio universo, trazendo as duas palavras que eu abri esse insight: morte e intenção. É sobre isso. Vou deixar meu link de atendimento de terapia multidimensional e os links dos meus livros. Um beijo. Lindo fim de semana a todos.